uma palavra para a igreja. Nós, como igreja, 8 anos, diz a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Diz a palavra de Deus ali comigo, vamos lá, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como Espírito, pelo Espírito do Senhor. Amém? Todos nós, olha ali, com o rosto descoberto. Sabe o que está dizendo? Sem máscaras. Nós vivemos então como o quê? Como um espelho. E como espelho para quê? Para refletir a glória do Senhor. Nós somos transformados na mesma imagem. E que imagem que é essa? A imagem de Deus. Nos tornando o quê? Cada vez mais parecidos com o Senhor. Praticamente todos nós que estamos aqui, nós já assistimos, os filmes ou os desenhos da Branca de Neve. E a Branca de Neve é a historinha dos 7 anões, da maçã envenenada que a Branca de Neve ela comeu, das maldades da bruxa, que era a vilã da história, do príncipe encantado, que no final ele foi lá e deu um beijo nela, na princesa. E ao lembrarmos deste conto infantil, nós não poderíamos de maneira alguma deixar de mencionar uma frase que foi repetida várias vezes por aquela malvada bruxa. Uma frase que está relacionada com um dos maiores hábitos da humanidade nos dias de hoje. E qual que é esse hábito? É o hábito de olhar no espelho. A bruxa, que era a personagem da história, ela sempre estava dizendo: espelho meu, há alguém mais bonita do que eu. Essa frase ela está relacionada com a preocupação com a nossa aparência. E preocupação que algumas vezes, ela é até mesmo muito excessiva. Você já parou para poder pensar quantas vezes você se olha no espelho todos os dias? Quando nós acordamos, para te ajudar, quando nós acordamos, ele já está lá nos esperando. Nós começamos o dia como? Nos olhando no espelho. E durante o dia, sempre que nós temos a oportunidade, nos encontramos na frente do espelho. É no carro, é no trabalho, é na escola, é na academia. E antes de dormir, para poder fechar o dia, outra vez o quê? Vale dar uma última olhadinha. E estamos de novo na frente do espelho. E é uma curiosidade. Quem se olha mais no espelho? Os homens ou as mulheres? Eu tinha um amigo que, sem exagero nenhum, ele demorava 1 hora, eu estou dizendo 1 hora na frente do espelho, para poder arrumar o cabelo. Ele tinha feito um permanente, o João também era um deles. Ele tinha feito permanente naquela época, quando nós chegamos aqui em 87, tinha um cabeleireiro muito famoso, ainda está aí, o Abelardo, ainda está por aí, né? Fantástico, ele tem uma história aí fantástica na sociedade aí, né? E ele tinha feito permanente porque ele queria parecer com Michael Jackson. E dava show mesmo lá no Dafne Mall, sem brincadeira, era fantástico. Mas chega na frente do espelho e o quê? A roupa tem que estar chique. Os dentes, você dá uma olhadinha, tem que dar bem escovadinho e bem branquinho. A maquiagem, ela tem que estar perfeita. E o corpo, nem se fala. Se você olhou de um jeito e não gostou, você dá um jeitinho, vira para aqui, vira para ali, até você falar: agora deu. E todo esse esforço, gente, na frente do espelho, é devido ao cuidado e à preocupação com a aparência. Preocupação com a imagem que nós apresentamos de nós mesmos para a sociedade lá fora.
É como se todos os dias nós aqui fôssemos à frente do espelho e fizéssemos a mesma pergunta. Espelho meu, há alguém mais bonito ou mais bonita do que eu? Agora, será que essa é a pergunta que nós cristãos deveríamos estar fazendo constantemente? Será que é esse tipo de pergunta, sabe, que nós deveríamos estar focados nela e elas serem realmente tão importantes para nós? De maneira alguma eu sou contra o cuidado do nosso corpo ou o cuidado com a nossa aparência. Afinal, todos nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então nós devemos sim, sempre que possível, nos apresentarmos, sabe, saudáveis e bem arrumados. Só ouvi um amém? É da senhora, né? Glória a Deus, está sempre bonita. Mas olha, espelho meu. Será que esse tipo de pergunta ou pensamento deveria ser tão importante para mim? A verdade é que visitamos excessivamente o espelho. Quando visitamos assim excessivamente mesmo, é o sinal de que nós estamos mais preocupados com a nossa aparência exterior do que com a aparência interior. O versículo que nós lemos diz, olha, coloca para mim o versículo de novo aqui, o próximo versículo aí, a parte dele. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Talvez nós estejamos dedicando muito tempo, sabe, muito do nosso tempo, preocupados em melhorar a imagem exterior que apresentamos de nós mesmos. Infelizmente, talvez nós estejamos dedicando muito pouco do nosso tempo preocupados em melhorar a imagem interior que apresentamos de nós mesmos. O versículo que nós lemos aí, ele fala que nós somos como um espelho. Mas, infelizmente, muitas vezes nós estamos mais preocupados com o que o espelho da parede na nossa casa fala de nós, do que, sendo a nossa vida como um espelho, o que a nossa vida fala de nós para o mundo lá fora. O que a nossa vida está refletindo? Será que a nossa vida está refletindo realmente a glória do Senhor? Será que ao preocuparmos tanto, sabe, com o lado de fora, estamos deixando de lado o cuidado com a imagem que temos apresentados do Senhor nosso Deus? Olha o que disse o apóstolo Paulo em sua carta aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, está dizendo assim, olha, sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o quê? Com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas o quê? Em corações humanos. Sabe o que Paulo estava dizendo? É que nós cristãos somos cartas de Cristo, as quais foram escritas, sabe, mas não foi com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Com essas palavras, ele está dizendo que nós temos a responsabilidade de carregar em nós, sabe, o testemunho vivo de Jesus. Porque a maioria das pessoas lá fora, elas não leem a Bíblia, mas elas leem as nossas vidas. Somos cartas lidas. Significa que temos que ser bons. Significa que temos que dar bons exemplos. Significa que temos que ter boas atitudes. Somos cartas lidas. Por isso,
Não seja azedo, meu irmão, não seja azeda, minha irmã. Nós temos sim é que refletir, é como um espelho, a glória do Senhor nosso Deus. A nossa maior preocupação não deveria ser com a imagem que o espelho da nossa casa ou da academia mostra de nós. Mas sim, se nós estamos realmente sendo como espelho. Se somos como um espelho, nós vamos sim refletir a imagem para onde nós estivermos virados. Simples, se você pega um espelho, coloca virado para a parede, ele vai refletir a parede. Se você pegar o espelho e voltar para o pecado, ele vai refletir o pecado. Se nós vivermos voltados para Deus, nós então vamos refletir o quê? A presença de Deus, a glória de Deus. Sabe que tem uma história de um cachorrinho que tem uma casa de 1000 espelhos, tinha 1000 espelhos, colocava um espelho virado para o outro, sabe? E quando entrava alguém, era 1000 imagens que dava ali. E você vê muitos aí, eu não sei se 1000, mas você vê muitos lugares assim, quando vai num parque, num circo, você vê a casa de espelhos aí dessa maneira. Mas há um cachorrinho que entrou, ele viu a porta aberta, ele entrou e foi lá para dentro, e ele muito alegre e feliz, quando ele parou, ele olhou, ele viu 1000 cachorrinhos alegre e feliz em volta dele. E ele ficou feliz com aquilo que ele viu, ele foi embora, mas ele ficou contando os dias, porque ele queria voltar de novo naquele lugar, porque era bom demais. Ele foi embora, veio um outro cachorrinho agora, e um cachorro agora bravo, com uma cara má, com uma cara azeda, e ele entrou ali dentro, quando ele olhou, e ele viu mais 1000 cachorros igual ele, bravo e azedo, sabe, sem graça. Ele na mesma hora foi embora e disse: eu nunca mais quero voltar aqui. E às vezes tem pessoas que colocam uma cara de reprovação, sabe, para poder provar um ponto. E aí entra dia e sai dia e vem com a mesma cara. Quem quer ficar do lado de uma pessoa assim? Nós vivemos preocupados demais com o que as pessoas vão pensar de nós. Mas, na verdade, o que nós deveríamos estar preocupados mesmo, sabe, é o quanto que as pessoas estão vendo de Cristo em nós. A nossa preocupação com o que as pessoas pensam a respeito da nossa imagem exterior, ela é importante sim, mas ela deveria ser secundária. A nossa preocupação maior, a nossa preocupação principal, o que deveria tomar o primeiro lugar em nossas vidas, está relacionado a Cristo. A nossa preocupação maior deveria ser com o que a nossa vida está dizendo a respeito de Deus. Qual é a imagem de Cristo que estamos passando para as pessoas lá fora? Qual o testemunho de vida que nós estamos dando? As nossas atitudes, por acaso, elas têm refletido a glória do Senhor? Precisamos esquecer um pouco essa famosa frase: espelho meu, há alguém mais belo e elegante do que eu? E começar a perguntar: espelho meu, que tipo de cristão, que tipo de cristã que eu sou? O mais importante do que nós olharmos no espelho é ter a consciência
de que também nós somos um espelho. Então seja você um espelho e reflita a imagem e a glória de Deus. Então, seja você um espelho que reflita o perdão e a misericórdia de Deus. O versículo que nós lemos está dizendo aí, olha, mas todos nós o quê? Com a cara descoberta. Todos nós com o rosto descoberto. Ou seja, para refletir a imagem de Cristo, nós precisamos estar com o rosto descoberto. Se nós colocarmos um pano sobre o espelho, ele não vai refletir a imagem. Se nós colocarmos uma máscara, em nossos rostos, nós passaremos uma imagem irreal das nossas vidas. A verdade, meus queridos, é que as pessoas do mundo lá fora não querem ver máscara em nossas vidas, porque elas sabem que as nossas máscaras não podem alterar a vida delas em nada, mas no fundo elas sabem que o poder de Deus sim pode mudar as suas vidas. Deus pode mudar a sua vida hoje. Deus pode te dar um novo começo. Às vezes, nós cobrimos o nosso rosto. Às vezes, nós colocamos máscara assim. Máscara de um super-homem. Máscara de uma super-mulher. Na tentativa, sabe de quê? De não demonstrarmos as nossas fragilidades. Na tentativa de mostrar que está tudo muito bem. Mas eu quero dizer para a igreja, encorajar a igreja, que nós não precisamos ter o receio de tirar as nossas máscaras e assumir as nossas fraquezas diante de Deus. Mas por que assumir as nossas fraquezas diante de Deus? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, está dizendo assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na maioria das vezes nós temos dificuldade quando nós nos deparamos com nossas fraquezas. Mas não podemos nos envergonhar de estarmos fracos, pois Deus quer se mostrar forte nas nossas fraquezas. Ele quer derrubar os nossos inimigos, Ele quer vencer as nossas guerras, Ele quer lutar as nossas batalhas. Por isso que a palavra de Deus diz, quando o fraco, ele diz assim, eu sou fraco aí, então é que eu sou forte. Porque é quando estamos fracos, é que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas vidas. É quando não aguentamos mais a perseguição, é quando nós não aguentamos mais a necessidade, é quando nós não aguentamos mais a aflição, a decepção, a angústia. É exatamente nesses momentos que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas vidas. É quando nós já clamamos várias vezes para o Senhor nos tirar da situação de fragilidade, para tirar de nós aquilo que nos enfraquece. São nesses momentos de maiores angústias que o poder de Deus repousa sobre as nossas vidas. Para nós vivermos como espelho, que é o Senhor espera das nossas vidas, como igreja. Precisamos entender que o espelho é mudo. Nenhum espelho fala e nem mostra o que somos através do som. Ele revela e mostra o que somos através da imagem. O espelho é mudo, ele não prega.
Ele apenas reflete a imagem e revela quem realmente somos. A imagem é o que importa. Já ouviram falar que toca chip? As nossas atitudes são mais importantes do que as nossas palavras. Não adianta você jogar, sabe, um balde de versículos sobre uma pessoa se a sua vida não condiz com o que você fala. Porque os nossos comportamentos, as nossas ações e as nossas reações sempre falarão mais alto. Nossos comportamentos, nossas ações e as nossas reações, o quê? Sempre o quê? Irão falar mais alto. É o exemplo que importa, é a atitude que importa. Tem um ditado, sabe, que diz assim, que olha, as suas atitudes estão falando tão alto que eu não consigo ouvir o que você está dizendo. Quer que eu repito? Suas atitudes estão falando tão alto que eu não consigo ouvir o que você está dizendo. O espelho é mudo. E se quisermos viver como espelho, ele precisa também estar limpo. Muitas vezes, a imagem refletida no espelho, ela não é nítida e nem tem brilho. Pequenas manchas, sabe, internas, ou até mesmo poeira, elas vão dificultar a nossa visão. Um espelho sujo ou embaçado, ele atrapalha a visão da imagem refletida. O espelho precisa ser limpo. Para quê? Para refletir a imagem com clareza. Se formos como um espelho sujo, sabe, as pessoas terão dificuldades de entender aquilo que realmente nós queremos refletir. Como verão a glória e o amor de Deus se nós estivermos como espelhos sujos? Eles têm talvez você já ouviu antes, né? Sobre a vidraça suja, né? A janela suja. Que, resumindo aí bem rapidamente, é que no lugar morava uma certa senhora já há muito tempo e uma nova vizinha mudou para lá, para perto da casa dela, e todo dia estendia no varal as roupas, e ela olhava lá da cozinha dela, ela olhava pela janela, ela olhava assim a casa da vizinha, olhava a roupa da vizinha, falava, puxa vida, mas ela é suja, viu? Que roupa branca encardida. E aí passava mais um mês, está lá de novo, e a mulher colocava roupa no varal, estendia a roupa no varal, e ela por acaso dava uma olhada e olhava a roupa branca e falava assim, mas está ficando pior, está amarelando. Sabe, e mais uma vez foi passando. E aí ela olhando lá para fora, por acaso ela começou a limpar a sua janela, e ela viu que a roupa começou a ficar mais branquiçada, e foi limpando, e daqui a pouquinho ela viu que realmente a roupa estava branquinha, o que estava sujo era o espelho dela, o que estava sujo era a vidraça dela. Às vezes é assim. O nosso espelho pode estar sujo, porque nós envolvemos com situações que desagradam a Deus. Às vezes o espelho pode estar sujo, porque nós envolvemos, sabe com o quê? Com amizades erradas. Amizades que desagradam a Deus.
Se pessoas erradas estão na sua vida, coisas erradas também vão acontecer. Sabe, isso é muito simples. Pessoas erradas, coisas erradas. Pessoas certas, coisas certas. E como saber se as pessoas são certas ou erradas? A palavra de Deus diz que pelos frutos os conhecereis. Não podemos, sabe o quê? Viver insistindo em repetir os mesmos erros. Nós queremos coisas novas para as nossas vidas, mas nós, sabe o quê? Insistimos em continuar fazendo as mesmas coisas velhas. Insistimos, sabe, em continuar fazendo, repetindo os mesmos erros. Precisamos ter os nossos espelhos limpos e nos esforçarmos para eles continuarem limpos. Se quisermos viver como espelhos, ele precisa ser plano. O espelho que não é plano ou reto, ele é côncavo ou convexo. Ele distorce a imagem a ser refletida. Se você já foi ali em Niagara Falls, ali tem algumas casas de espelho assim. Sabe, se você já se colocou diante de espelhos assim, você vai ver como que a sua imagem, sabe, ela fica alterada, o seu corpo fica todo deformado. Em um deles você fica, sabe como, baixinho e bem gordinho, e no outro, que todo mundo gosta de ir, você fica bem alto e bem magrinho. A imagem é real, mas é distorcida. Então, olha, espelho assim, ele produz uma imagem, sabe como? Exagerada, que não corresponde à realidade. Crente cheio de fanatismo produz uma imagem cristã exagerada. Às vezes, algumas pessoas, elas não vigiam, e elas começam, sabe o quê? A pingar santidade, a se acharem mais santas do que as outras. E nós precisamos estar conscientes de que quando o inimigo não arrasta para fora da igreja alguém por pouca fé, ele acaba arrastando para fora da igreja por fanatismo. Como as pessoas estão enxergando Jesus em você? Será que elas querem esse Jesus que você está refletindo? Será que você desperta nelas o desejo de frequentar uma igreja? O espelho precisa ser plano. Sabe por quê? Porque nós não podemos viver sempre variando com altos e baixos. Tem pessoas que assim são levadas pelos ventos de doutrinas. Tem crente assim, sobe, desce. Um dia está de bom humor, outro dia de mau humor. Um dia está bem com Jesus, outro dia não está. Um dia está na igreja, outro dia não está. Um dia está no culto de oração, outro dia não está. Um dia está animado com os trabalhos na casa de Deus, outro dia não está. Um dia está bem com a vida, outro dia não está. Povo de Deus, nós não podemos levar uma vida oscilando assim. A palavra de Deus diz que nós precisamos ser firmes e constantes, precisamos ter uma vida plana, se quisermos refletir a boa imagem de Cristo. O espelho precisa ser iluminado. Porque o que nós poderíamos enxergar
em um espelho, se fosse um ambiente de trevas, escuro, nós não conseguiríamos ver nada e nem o espelho conseguiria refletir nada. Por isso há necessidade de luz. E como cristãos nós precisamos buscar a claridade, nos aproximando cada vez mais de Cristo, porque Ele é a luz do mundo e por isso que nós precisamos estar perto dEle. Olha o que diz a palavra de Deus, João capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Vamos à igreja comigo? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terás a luz da vida. É luz aí para o seu espelho, luz para você, luz para a sua vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa que talvez muitos de vocês não saibam. Você sabia que a lua não tem luz? A lua não tem luz própria. O sol tem, mas a lua não. O que acontece é que a lua reflete a luz do sol. Então, enquanto a lua ela se movimenta ao redor da terra, nós vemos partes diferentes dela sendo iluminadas pelo sol. E por isso aí é que nós temos as 4 fases da lua, que é a lua nova, a lua cheia, a minguante, né, a crescente. E essas fases da lua, elas são geradas de acordo com a quantidade que a sua face iluminada pelo sol, ela está voltada para a terra. Então, assim como a lua não tem luz própria, nós também não temos luz própria. A lua, ela reflete a luz do sol. Nós cristãos refletimos a luz de Cristo. Jesus realmente ele disse que vós sois a luz do mundo. Nós cristãos somos sim a luz do mundo, mas como a lua, o que nós emitimos, sabe, não é a nossa própria luz, mas o que nós emitimos ou refletimos é a luz de Cristo. Por isso nós precisamos permanecer olhando para Jesus. Mas infelizmente, em determinados momentos das nossas vidas, às vezes em tempos de dificuldades, a pessoa pode se revoltar, não esperar em Deus. Às vezes, em tempo de abundância, corre o perigo de se esquecer de Deus. Você acaba correndo risco ou deixando de olhar para a cruz. A verdade é que se você tirar o espelho de perto da fonte de luz, se você tirar a sua vida mesmo de perto da fonte de luz, ela não conseguirá refletir. Por isso, se nós quisermos refletir a imagem do Senhor, nós não poderemos nunca nos afastarmos dEle. Amém. Amém, mais forte, vai. Amém. Amém. Quase sempre, o espelho não é o objeto mais bonito da casa. E nem é o mais caro da casa. Mas tem uma coisa, as pessoas acabam sendo atraídas por ele. Terrível, né? Vou lá dar uma olhadinha. Bota um espelho ali na frente, ali, vamos ver se você sai daqui sem olhar ele.
Porque, olha, o espelho, ele não é um objeto de atenção, mas ele tem, sabe o quê? O poder de atração. Você é um espelho. Então agora eu lhe pergunto, com as suas atitudes, com o seu testemunho, você tem atraído as pessoas para perto de você ou você tem as afastado para bem longe? Talvez você tenha se sentido como um espelho de museu. Só tem valor pelo que foi um dia. Vive de lembranças do passado. Já fui bom nisso. Eu era assim com Deus. Eu falava em línguas. Eu pregava. Eu orava. Eu era membro ativo. Eu era dizimista fiel. Deus não quer que você viva no passado. Aquilo que Ele te mostrou, aquilo que Ele colocou em seu coração, Ele vai te dar. Não desista agora, porque aquele que começou a boa obra em ti há de terminá-la. Então desistir para quê? Olhe para frente e não se esqueça das promessas de Deus. Talvez você esteja se sentindo como um espelho trincado. Você já se olhou num espelho trincado? Às vezes, sabe, a imagem ela fica meio dividida, né? E talvez a sua imagem esteja dividida. Um pé dentro da igreja e o outro fora da igreja. É o crente girafa. Corpo na igreja e a cabeça lá fora, né? É isso. Se estiver trincada, se a sua vida estiver trincada, olha, não pode estar transmitindo direito a mensagem do Evangelho. Mas eu quero te dizer, eu quero te animar, que o Deus que permitiu, sabe, com que a sua vida se quebrasse, é o mesmo Deus que restaura e que faz todas as coisas novas. Talvez você tenha se sentido um espelho manchado, com uma imagem comprometida. O inimigo talvez tenha manchado a sua vida, lhe induzindo a algum pecado. Xarabassuri canta lamaia. Mas hoje Cristo quer te libertar. Hoje Cristo quer perdoar os seus pecados e tirar toda a mancha da sua vida. Manchas, sabe, parecidas com aquelas de ferrugem no espelho. Já viram um espelho enferrujado? Talvez você ficou enferrujado, filho. Talvez você ficou enferrujado, parou de exercer suas funções, não ora tanto mais, não lê tanto a palavra de Deus mais, sabe, tenha se atrofiado na presença de Deus. Hoje Deus quer tirar essas manchas de ferrugem na sua vida e te renovar. A igreja precisa da sua ajuda, da sua participação, da sua presença, da sua boa atitude, da sua boa disponibilidade, do seu bom sorriso. Precisamos,
Sabe, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele aviva a nossa face. Nós precisamos, como espelhos, refletir a glória de Deus. Que todos olharem para nós, pode dizer, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, oh glória! Acabou o meu tempo? Você é novo aí? Então vamos terminar, olha, para refletirmos, para revertirmos como o espelho, a glória do Senhor, nós não podemos ficar vivendo de qualquer jeito. Não podemos deixar a nossa mente vagar de qualquer jeito, precisamos controlá-la. Controlar as nossas atitudes. Controlar o velho homem, controlar a velha mulher. Porque se nós não controlarmos, se nós não colocarmos, sabe, um cabresto mesmo, vão se levantar. Nós precisamos de um bom comportamento, precisamos tomar outro rumo. Todos nós que estamos aqui, começando de mim, nós todos temos espaço para melhorar. Talvez você esteja pensando, não, isso aí é para o meu vizinho. Não. Oh, puxa vida, ele não veio hoje, devia ter vindo por ouvir a mensagem. Não, é para mim, é para você. Será que o seu espelho está enferrujado? Deus te chama nessa manhã. E diz: não desconsiderais os dons de Deus que há em ti. Glória a Deus. Deus está preparando muita gente aqui. Nesse tempo de 8 anos, Deus tem nos testado. Deus tem nos olhado. Deus tem nos ajudado. Deus tem nos orientado. Deus tem nos ensinado. 8 anos depois, nós podemos dizer que nós somos mais humildes. 8 anos depois, nós podemos dizer que nós somos mais mansos de coração. Talvez o seu espelho tenha deixado de brilhar. Talvez ele esteja sujo e empoeirado. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela é como água, que ela chega e limpa as nossas vidas. Pastor, mas eu leio, eu não entendo muito bem, mas você imagina um copo cheio de água suja, você coloca um pouquinho de água nele, que é a palavra de Deus, e ele vai transbordar, no outro dia mais um pouco, mais um pouco, e mais um pouco, daqui a pouquinho, a água está limpa. Talvez seu espelho esteja manchado. O inimigo lhe induziu e você cometeu uma falha. Mas a palavra de Deus diz que se nós arrependermos dos nossos pecados, o Senhor é justo e fiel para poder nos perdoar de cada um deles. E a palavra de Deus diz que quando nós arrependemos de coração, que desses pecados, que dessas manchas, o Senhor nem se lembra mais. Podemos sim refletir a imagem de Cristo. Talvez o espelho da sua vida esteja trincado, e realmente algo aconteceu que te abalou de uma certa maneira. Meu Deus, 18 anos atrás, algo aconteceu na minha vida,
Eu fiquei tão arrasado, tão decepcionado, que eu pegava uma coberta ou um casaco e eu tampava a minha cabeça. Eu fiquei 3 dias com cabeça tampada. A palavra de Deus está dizendo aí, olha, não tampa não, filho. Coloca a máscara não. Apresenta para mim a sua fraqueza. Apresenta para mim a sua dor. Apresenta para mim a sua aflição. Apresenta para mim as suas lágrimas. E eu vou manifestar na sua vida com o meu poder e a minha graça. Eu não desisto de você. Eu não vou te deixar e nem vou te desamparar. Eu já dei ordem aos meus anjos a respeito de ti. Seta da mortandade não vai te afligir. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você está debaixo da minha proteção. Você está debaixo da minha guarda. Você está debaixo do meu propósito. Você não é um esquecido. Mas eu velo por ti. Eu guardo a tua alma. Não podemos viver como um museu, tá bem? A palavra de Deus, ela diz assim, que nós vamos viver em novidades de vida. Se insistirmos em ficar cometendo as mesmas falhas, os mesmos erros, os mesmos maus hábitos, não vai adiantar nada, não vai haver mudança. Mas peço o Espírito de Deus para poder te ajudar. Fala, Senhor, me ajuda, eu quero mudar, eu quero uma vida nova, eu quero realmente ser uma vida como um espelho que reflete a glória do Senhor. Amém?